Olá pessoal, tudo bem? Por aqui tudo bem? Desculpa aí o sumiço, né? Eu tive bem ocupado com trabalhos e eu gostaria também de comunicar que agora eu abri a minha galeria, né? Um local físico aqui na Serra do Caparaó, no município de Pedra Menina. Então quem vir aqui no Caparaó pode visitar a minha galeria, conhecer as minhas fotos, enfim, tem vários quadros. E normalmente a gente abre no final de semana, que é quando dá o movimento aqui. Bom, hoje eu queria falar sobre um assunto mais técnico que é super importante para fotógrafos, né? Que é a questão da impressão, já que eu convidei vocês para a galeria, e essa questão da impressão, ela é muitas vezes uma dor de cabeça para um fotógrafo, porque aquilo que ele vê na tela não dá certo no papel. Então isso acontece e muito. Bom, então o que é necessário ser feito para isso dar certo, né? Para a cor, o claro e o escuro, a fidelidade daquilo que a gente vê no computador imprimir corretamente, dar certo na impressão. Primeira coisa, pessoal, que muita gente fala essa palavra fine art, né? O que é impressão fine art, né? A impressão fine art nisso, a impressão fine art naquilo. Bom, então eu vou definir aqui em poucas palavras, de uma forma bem simples, o que é impressão fine art. A impressão fine art é uma impressão de qualidade museu, com papéis específicos e com uma tecnologia específica. E qual que é essa tecnologia? É a aplicação do perfil correto no papel que a pessoa utiliza. Mas André, o que é um perfil? Então é o seguinte, para a impressão dar certo, foi criado um método que é você gerar o perfil de cada papel. Então uma empresa, por exemplo, vamos pegar uma empresa como a Rémy, por exemplo, ou a Canson, eles têm diversos tipos de papel. Tem o papel lá, o papel fulano de tal. Então eles pegam esse papel e fazem uma impressão nesse papel com diversos quadrados de cor. A gente chama isso de patches de cor. E ao fazer essa impressão numa máquina, por exemplo, numa Canon, numa impressora Canon ou numa impressora Epson, quando eles fazem essa impressão desses quadrados de cor no papel, que são vários quadrados de todas as cores, né, desde o branco até o preto, passando por todas as cores, eles vão com um aparelho e esse aparelho vai lendo cada cor. O vermelho claro, o amarelo, o laranja, o azul, o preto, enfim, o magenta. E aí, ao terminar de ler esses quadrados, esse aparelho ele gera um arquivo. Ele gera um arquivo que depois vai ser aplicado na impressão. E esse arquivo é o que a gente chama de perfil de cor. Esse arquivo ele serve exclusivamente para aquele papel naquela máquina. Então, por exemplo, uma empresa de papel, provavelmente ela manda papel para todas as marcas de impressoras famosas que têm impressoras de qualidade, com tintas de mais de 4 cores. Porque hoje impressoras que imprimem em 4 cores não são consideradas fine art. Tá? A gente tem plotters que imprimem em 4 cores, não é considerado fine art. Fine art é de 6 cartuchos para cima. Porque essas cores, elas pegam uma gama maior de cor que refletem a realidade. E aí, essas empresas geram o perfil para cada papel. Então, por exemplo, a gente tem um papel Canson, né? Estou dando um exemplo aqui, que tem um perfil da impressora Epson. Então aí quando o fotógrafo compra esse papel, ele vai lá no site da Canson, por exemplo, e baixa o perfil e instala no computador na hora de imprimir, de acordo com a impressora que ele tem. Então vamos dizer que ele tem uma impressora Canon, ele vai lá, pega o modelo da impressora e pega o modelo do papel e aí dá o download de um arquivo, que é super simples, né? Ele clica com o direito e instala esse arquivo no computador dele, no caso do Windows. E aí, na hora de imprimir,
ele imprime, vai lá no Photoshop e escolhe esse perfil de cor. Então isso já gera uma perfeição na hora da impressão, mas tem ainda um outro detalhe, que é a calibração do monitor. Ou seja, o monitor tem que estar calibrado, né, com um aparelho que chama calibrador de monitor, que ele lê as cores do monitor, ele lê a luminosidade do ambiente e ele calibra o monitor. Porque um monitor muito claro, o cara quando vai tratar a imagem, trata errado. Um monitor com uma cor diferente, quando ele vai tratar a imagem, ele trata errado. Então tem que haver esses dois aspectos, o perfil e a calibração do monitor. Então, esse material, né, além dos papéis, além da tinta, ele é caro, né? Por isso que as impressões em fine art são muito mais caras, porque elas são muito mais fiéis, elas são muito melhores, elas têm tinta original e elas têm uma gama de cor muito maior, né? Como a gente pode ver aqui. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um monitor calibrado e eu trabalho com papéis perfilados, com papéis fine art. Essa é uma parte da galeria que a gente trabalha com esse tipo de material. A gente também tem algumas outras impressões mais baratas, mais de extrema qualidade, mas que não têm papéis perfilados. Hoje, nas impressões de plotter, existe a possibilidade dos birôs de impressão perfilarem os papéis, mesmo com 4 cores. Mas eu noto que eu chego muitas vezes nos locais de impressão e as pessoas não sabem o que é um perfil. Eles não têm uma ideia do que é um perfil. Eles falam, a gente testou esse perfil ficou melhor. Não, pessoal, não existe testar o perfil. Existe o perfil correto para cada papel. É como, por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, existe o pneu correto para cada situação, e assim é. A empresa ela tem que fornecer os perfis dos papéis. Né? Então, por exemplo, uma máquina muito comum, 4 cores aqui no Brasil, a Roland, né? VSI, eu acho que é VS 540, vamos dar esse exemplo. O cara que está comprando papel, é muito melhor ele comprar o vinil numa empresa que fornece o perfil. Lá no site da Roland ele entra e fala lá, tem lá o Imprimax, tem lá o 3M, enfim, tem o perfil da máquina, da Roland, e tem o perfil do adesivo. Então ele vai, compra esse adesivo que já é perfilado e na hora dele imprimir, ele instala, né, no site lá da Roland eles ensinam como instalar, ele instala o perfil na máquina e imprime o perfil no papel perfeito, no papel que foi indicado por aquele perfil. O resto é chute. Então vamos dizer assim, eu tenho um papel que não tem perfil. Bom, aí é questão de chutar. Então você vai testar qual o perfil melhor. O perfil melhor para mim é o D3000 da 3M lá, sei lá o nome desse perfil. Enfim, casou melhor. Beleza, tudo bem, mas perfil não é isso, não é chute. Perfil é um perfil para cada papel. Então isso tem que ficar bem claro. Né? A impressão fine art, ela é uma impressão com mais de 4 cores sempre. Né? Então, quem está imprimindo com 4 cores não está imprimindo fine art. Então é isso, pessoal. Eu gostaria que vocês viessem aqui, que vocês participassem, a gente pode tomar um café, a gente pode conversar sobre fotografia, trocar uma ideia e vocês conhecerem essas impressões que são fantásticas e que mostram um pouco da nossa região, da região do Caparaó, e existem algumas fotos de outros locais também. Eu acho que a fotografia somente no Instagram ela não tem tanta graça quanto a fotografia impressa. Além do que você pode ter um quadro super bonito para decorar a sua casa, a sua pousada. Beleza? Obrigado, desculpa a demora, desculpa o tempo que eu fiquei sem editar mais vídeos e publicar aqui no YouTube. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo e a gente agora vai se falar todo final de semana porque aqui às vezes os clientes demoram para aparecer e eu vou ter tempo de gravar mais vídeos. Beleza? Um grande abraço a todos. Até mais.